Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de direito do consumidor. Quero aqui falar para vocês um resumão bem rápido sobre o que é consumidor, a classificação, né, o entendimento do consumidor, institutos protetivos do consumidor, responsabilidade objetiva e, por fim, vamos falar sobre consumidor por equiparação, ok? Bom, para entendermos o conceito de consumidor, basta você recorrer ao artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que o indivíduo, para ser classificado como tal, tem que ser o destinatário final, né, da utilização de um bem ou serviço, podendo ele ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, todo aquele que adquire ou utiliza na qualidade de destinatário final bem ou serviço é entendido como consumidor. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor vai trazer para nós institutos protetivos desta parte mais frágil da relação consumerista. Então, todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva, todos aqueles envolvidos que fazem um produto chegar às suas mãos na qualidade de consumidor, eles são responsabilizados. Responsabilizados, a depender do texto de lei, da constância do fato jurídico, né? É importante deixar isso claro, porque eles têm, por força de lei, a responsabilidade de garantir que você, como consumidor, faça a utilização da forma segura e que o produto ou bem não lhe cause nenhum prejuízo. Cuidado para não confundir, né, a culpa do consumidor, culpa própria dele, no prejuízo causado. Então, quando a gente fala que o indivíduo é protegido como consumidor, é protegido pelas circunstâncias às quais ele não tem culpa. Se você fizer um mau uso do produto, desrespeitando o previsto no manual da utilização, as advertências que o produto oferece, os meios de comunicação que, né, aquele que te vende o produto oferece para te advertir sobre os cuidados que você tem que ter e você os ignora, aí é evidente, né? Se a culpa for toda sua, como consumidor, não tem como responsabilizar o produtor, o fornecedor, o comerciante. Então guarda com você que quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu estou falando da responsabilidade que tem o indivíduo que faz chegar até você o produto, tá bom? Antes disso, é importante lembrar que o consumidor, lá no artigo 6º, tem por defesa o que? A facilitação do direito dele, né, das suas pretensões, no que se refere ao instituto probatório. Então, uma vez presente a verossimilhança das alegações do consumidor em relação ao que aconteceu, ou presente a sua incapacidade de arcar com um custo probatório, o juiz poderá, por força da sua determinação, incumbir, né, a inversão do ônus da prova. Ou seja, ele vai tirar de você a obrigatoriedade do custo de produzir a prova e jogar para quem você está chamando no polo passivo daquela relação consumerista. Então isso chama-se, né, dentro do direito do consumidor, opes iuris, isto é, por força do juiz, né, da determinação do juiz, a inversão do ônus da prova vai ser feita e você não terá, na qualidade de consumidor, que arcar com as custas probatórias para sustentar a sua pretensão ou a sua defesa. Isso se dá lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, mais propriamente falando o inciso 7º dele. Então, aqui nós temos uma comprovação, né, uma prova de que o legislador brasileiro busca proteger o consumidor como uma figura mais sensível da relação consumerista. Então, ele não tem a obrigação de conhecer todos os riscos que o produto traz para ele, porque isso cabe ao produtor, ao fornecedor, ao comerciante informá-lo. Então, uma vez presente a verossimilhança ou a sua incapacidade de prosseguir na produção probatória por falta de dinheiro, o juiz poderá, para proteger você como consumidor, delegar que esse custo seja incumbido aí ao fornecedor, ao produtor, ao comerciante, enfim, tá bom? Então a gente está falando que são direitos básicos do consumidor, não só a inversão do ônus da prova, mas também a sua reparação por danos materiais causados e eventualmente danos morais. Só que nesse momento é importante destacar a figura dos institutos prescrição e decadência. A prescrição e decadência são institutos jurídicos processuais que têm por finalidade permitir que as relações jurídicas não se indefinam no espaço e tempo. Ou seja, ela traz a obrigatoriedade de se respeitar prazos para que as questões sejam discutidas ou não em âmbito judiciário, tá bom? No âmbito do judiciário. Então perceba,
A prescrição, ela é a perda do direito processual de agir, de um direito subjetivo. Então significa que eu tenho um prazo para entrar na justiça na qualidade de consumidor para buscar as minhas pretensões. Vamos fazer aqui uma alusão ao Código Civil, que vai se comunicar com o Código de Defesa do Consumidor nesse momento. Perceba uma coisa, o artigo 189 do Código Civil diz que, violado um direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos aludidos do artigo 205 e 206. Trocando em outras palavras, a pretensão nada mais é o quê? Você teve um direito violado, opa, peraí, eu tenho um direito, vou recorrer ao judiciário, eu tenho um prazo para discutir isso na justiça. Para que esta relação não se indefina no espaço e tempo, vem o fenômeno prescrição e diz, você tem um prazo para recorrer ao judiciário para buscar na justiça, para processar alguém, certo? Para tentar chegar via judiciário à sua satisfação. Então guarda com você que pretensão se escreve com P de prescrição, assim como processo. Vou processar alguém, eu tenho um prazo para isso? Sim. Qual é o nome desse prazo? Prescricional. Matou a charada. É prescrição. Diz-nos o Código de Defesa do Consumidor que você tem 5 anos para processar aí o fornecedor, né, o comerciante, o produtor, enfim, a partir do momento que você tem o conhecimento do fato do produto ou do serviço, até do defeito dele, ok? Nesse sentido, então, você tem 5 anos para buscar satisfazer-se judicialmente quando você tem o seu direito violado na qualidade de consumidor. Importante destacar que se você for pretender contra a figura do fornecedor, por exemplo, e for buscar danos morais também, o artigo 206 do Código Civil diz que o prazo é de 3 anos. Então, muito cuidado. Danos patrimoniais, ok, você pode ir lá, né, dentro da esfera do Código de Defesa do Consumidor, você tem o prazo de 5 anos? Sim, mas se você for buscar danos morais também, cuidado que o prazo cai para 3 anos, ok? Importante destacar que esse é um prazo definido pelo Código de Defesa do Consumidor, que vai conversar com o Código, com o Código Civil, que vai conversar com o Código de Defesa do Consumidor. Então, danos morais, 3 anos, danos patrimoniais, aí você tem 5 anos na figura da prescrição. Desculpa. Quando eu falo de decadência, estou falando da perda do direito material, do direito objetivo da coisa. Ou seja, um direito já taxado na lei e que traz para você não o interesse em agir, mas de um direito propriamente dito já previsto na lei. Por exemplo, quando você tem um produto que ele não é durável, o prazo decadencial para você discutir isso, né, o prazo decadencial para você oferir o seu direito, um produto não durável, 30 dias. Produto durável, 90 dias. Por isso que você conhece aí as garantias, né? Ah, esse meu produto ele tem 90 dias de garantia. Quer dizer que se ele quebrar, parar de funcionar, eu posso ir lá buscar assistência técnica e não ter nenhum custo com isso. É um direito objetivo que eu tenho. É um direito decadencial. Entendeu? Então guarda com você que enquanto a prescrição refere-se a prazo processual de agir, decadência refere-se ao direito material propriamente dito, direito objetivo, que aqui no exemplo que eu dei, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, que você conhece aí como garantia, tá bom? Importante lembrar que se você discutir essa questão, né, se você buscar no judiciário alguma pretensão sua, é importante lembrar que a decadência, né, quando você fala da reclamação, abrir uma reclamação contra o fornecedor, vai suspender o cômputo do prazo. Então você está lá dentro dos seus 40 dias de um produto durável, você abriu uma reclamação, vai lá para a assistência técnica do negócio, um exemplo que eu estou dando, você tem a suspensão da contagem do prazo decadencial, tá bom? Importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor entende como produto defeituoso aquilo que não traz a segurança que legalmente se espera. Então, se você tiver alguma dúvida para saber o que é um produto defeituoso, o Código de Defesa do Consumidor é claro. Ele vai dizer que é tudo aquilo inerente, né, à sua segurança, né, e que legalmente você espera ser protegido, ok? E para amarrar aqui a nossa ideia, encerrar o nosso vídeo,
a questão, quero trazer para você a questão da responsabilidade objetiva e do consumidor por equiparação. Responsabilidade objetiva é o quê? Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz que todos os envolvidos, né, da produção até o produto chegar ao consumidor, e ali o Código de Defesa do Consumidor vai chamar isso de fornecedor, vai chamar de produtor, vai chamar de comerciante, artigo 12 e artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Todos esses envolvidos têm responsabilidade de proteger você como consumidor, caso, na constância do que esses artigos vão prever, nos fenômenos, né, nos fatos que podem acontecer, venham a se concretizar. Então, independentemente do fator culpa, ok? Independentemente do fator culpa, todos vão responder pelo prejuízo que se tenha causado ao consumidor, cabendo eventualmente, né, uma ação de regresso entre eles, quando apurado quem deu causa. Então, se de repente se deu causa a figura A e não a figura B, mas todos responderam solidariamente por força do Código de Defesa do Consumidor, cabe uma ação regressiva eventualmente entre eles para reaver os valores e as custas causadas na reparação feita ao consumidor. E o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor diz que todas as vítimas de um produto, ainda que não tenham sido destinatário final, né, na figura lá do artigo 2º que a gente viu na configuração do que é consumidor, mas todas as vítimas de um determinado produto são entendidos como consumidor indireto, então chamado consumidor por equiparação. Vou dar um exemplo. Teve um caso aí que foi litigado, decidido em segunda instância inclusive, que o indivíduo que sofreu ferimentos decorrentes de cacos de vidro deixados em via pública por um acidente que ocorreu no transporte de bebidas, ele não era o consumidor final da bebida, mas ele foi entendido como consumidor final porque ele foi vítima, né, de um produto que deixou lá os seus restos, né, parece que o caminhão ele colidiu, né, com o veículo, as garrafas caíram, quebraram, ficaram no chão. No dia seguinte, ainda estavam lá cacos de vidro que lesionaram uma pessoa, uma vítima. Não era o consumidor daquele produto, mas foi entendido como consumidor por equiparação. Caiu aí sobre as figuras do fornecedor e do produtor a responsabilidade de indenização no valor de R$15.000 na ocasião, né? Porque o judiciário entendeu que, embora não fosse o destinatário final, ele sofreu aí um dano por um produto e os fornecedores, né, eles não se atentaram em ter o cuidado necessário para limpar a via depois do acidente, trazendo aí a responsabilidade objetiva, tá bom? Então este foi um resumão rápido sobre direito do consumidor, acerca dos assuntos de versão do ônus da prova, proteção ao consumidor, responsabilidade objetiva e consumidor por equiparação. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.